Dale! Buenas tardes, chicos e chicas que me escutam do outro lado. Estou aqui cheia de energia, mas antes de começar a debitar tudo o que aconteceu esta semana, queria desde já pedir desculpa pela tosse que vou ter durante o episódio, porque a pessoa vai de férias e a pessoa volta cheia de vontade de trabalhar, ironicamente, e doente, que é para ajudar ainda mais ao regresso. E pronto, desculpas pedidas. Vou então explicar porque é que estou aqui cheia de energia. Então não é que hoje o meu lanche foi panquecas de whey que sabiam a omelete e pareciam um pão esmiolado e estavam queimadas. Então, o aspecto 0 de 10, o sabor menos 2 de 10, porém aquilo dá cá um boost de energia. Malta, os meus bíceps já estão pelo triplo, nem imaginam. E por isso estou aqui cheia de energia para vos contar tudo o que aconteceu na semana anterior. Mas ao mesmo tempo, estou com muita vontade de acabar esta gravação imediatamente, porque eu estou viciadona a jogar um jogo bué da fixe que se chama Overcooked. Não sei se já algum de vocês jogou, mas aquilo é absolutamente incrível. Imaginem, é como o Penguin Diner, aquele de infância de servir pedidos de restaurante aos clientes, mas não sei se jogaram esse. Esse jogo é só mesmo, vocês são só o empregado de mesa, não têm que preparar os pedidos. No Overcooked têm de preparar os pedidos, portanto são o chefe, o cozinheiro, o empregado de mesa e o copeiro ao mesmo tempo. É um jogo co-op, ou seja, têm que jogar a pares, não é? Ou até mais pessoas, no meu caso jogo a pares, porque só tenho um amigo na minha vida. E aquilo vocês começam a jogar, lá está, com um amigo, como eu disse, portanto eu tinha um amigo, agora tenho 0, porque passo-me completamente, pá. Passo-me porque peço-lhe tomate e ele dá-me a massa da pizza e não corta aquela merda. Opa, o jogo é muito bom, tenho que tentar. E pronto, e vou parar aqui já de falar sobre jogos porque se calhar ninguém sabe este jogo e não tem graça se não souberem, estão a ver? Mas é isso, vou-me despachar aqui a gravar tudo para voltar ao computador e a ser gamer. A semana passada aconteceu muitas coisas, sabem? Muita coisa. Porque fui de férias. Portanto, aconteceram coisas muito interessantes em diversos países da União Europeia e também em alto mar. Fui fazer um cruzeiro ao mar Mediterrâneo. Fui fazer um cruzeiro pelo mar Mediterrâneo. Mediterrâneo? Não sei como é que se diz. O Mediterranean Sea, estão a ver? E que parou em Espanha, em Itália e em França. Portanto, já tinha aqui falado que em breve iria fazer, não quis dizer as datas por uma questão de segurança, não fosse eu parar uma rede de tráfico, não é? Rede de tráfico de corpos. E portanto, mas já voltei. Já voltei, foi por isso que o episódio na semana passada foi aquela bela bosta que vos disponibilizei. Mas há muito para contar do cruzeiro, eu acho que... Aliás, eu já pensei para comigo mesma que não fosse eu um PhD que tivesse que voltar ao trabalho amanhã, eu tirava o próximo mês inteiro de férias para virar criadora de conteúdos, porque todos os vídeos e fotos que tirei, as histórias que aconteceram dentro e fora do barco, as coisas derivadas do jogo que fizemos, é pano para mangas, malta. Eu tenho muito que fazer, sabem? Tenho muito que fazer. Mas vou ter que trabalhar, portanto... É isso, vamos aqui resumir um pouquinho, contar as melhores histórias neste podcast, entretanto o resto fica para depois, não é? Mas pronto, em relação a fazer um cruzeiro no geral, houve coisas que me surpreenderam bastante, porque não tinha tanta expectativa, outras foi uma total desilusão e ainda fui escamada. Portanto, não sei se alguém da audiência já fez um cruzeiro ou não, basicamente nós podemos fazer o check-in um pouco antes da hora do almoço. Vamos pôr as bagagens de mão ao quarto e as outras maiores só chegam mais ao final do dia, como se basicamente estivesse a entrar num avião, estão a ver? E depois podemos logo ir almoçar, aquilo tem um buffet que podem aceder durante todo o dia, seja para pequeno almoço, snacks, noite, tudo. A emenda varia consoante o horário, mas há uma coisa que há todo o santo dia, que são pizzas cansadas, que eu não posso comer pizza nos próximos tempos. Imagina, eu estava super curiosa de visitar a Itália para provar massas e pizzas. Eu vi pizza na emenda dos restaurantes que fui e ia vomitando, só de ler, estão a perceber?
porque aquele cheiro a pizza foi uma coisa que teve sempre no meu nariz cada vez que ia comer ao buffet. Fosse a que horas fosse. E pronto, o buffet foi um bocadinho uma desilusão. A qualidade da comida era inferior à que eu estava à espera, mas tinha bastante oferta. Portanto, dava para a pessoa, se está farta de lula hoje, come carne e vice-versa. Como carne. Vegetarianismo, estas férias foi com o Boda. Foi a primeira semana do ano que falhei porque não estava a dar mesmo. Mas pronto. Depois havia um restaurante de cortesia, que é tipo mais chique, onde podíamos ir jantar. E onde estávamos à espera de ter uma mesa só para 2, não é? Porque, assim, eu fui de férias com o meu amigo. Na altura ainda era amigo, porque ainda não tínhamos jogado muito Overcooked. Pronto. Fui de férias com o meu amigo, não fui de férias com os amigos dos outros, não é? Isto não quando me calha uma mesa com um casal de, não idosos, mas pessoas já com filhos, não é? Que falavam português. Portanto, foi assim um bocado estranho, né? Não estava à espera. Mas depois até foram bastante simpáticos, deram-nos dicas, trocámos roteiros e coisas, ideias. Muito engraçado. O que é que foi muito engraçado logo à primeira noite? Vem um empregado de mesa com uma bandeja de copinhos de shot e uma garrafinha de limoncello e pergunta se queremos. E eu assim, neste restaurante está tudo incluído, obviamente quero, só oferece quero, não é? E ele bota aquilo numa canequinha toda chique, numa canecona, dá uma canecona e diz, olha, isto é de oferta, esta canequinha pode guardar. Olha que bom, que generosa, logo à primeira noite oferecemos uma caneca, que giro. Beberiquei o meu limoncello e aí eu a meio volto ao empregado de mesa e diz, senhorita, dê-me seu cartonete porque tenho que pagar. E eu, pagar o quê? O oxigênio que respiro? Não estou a perceber. E então dá-me um papel que diz 9€, manda-me assinar e eu fiquei, puta merda. Tenho de pagar 9€ pela porra do limoncello. Não, na verdade, 9€ por 2. Ok, feitas as contas, um copinho para levar para casa, 4,5€, tudo bem. Vamos lá embora. Ok, no dia a seguir vou à aplicação quando tenho 21€ descontados da minha conta, compreendem? Porque era 9€ cada merda de um limoncello, 5ml, não sei o que é que ele tinha lá dentro, se era ouro ou assim. E mais uma taxa qualquer a bordo. Portanto, logo aí fui ganda... Foi tipo mega scam, porque aquilo não tinha preço em lado nenhum. Inclusivamente nos papéis que nos deram com o plano do dia dizia que iam servir limoncello como quem é uma oferta do dia, oferta o caraças, né? Para não dizer outra coisa. Portanto foi logo o primeiro scam. O segundo scam foi na primeira cidade onde parámos, Tarragona, em Espanha, perto de Barcelona, para aqueles de vós que não sabem. E o suposto era andarmos um pouquito desde o barco até estar próximo de autocarros, bicicletas, o que fosse que a cidade tinha para fornecer. Quando marcámos o cruzeiro dizia que a distância de cada porto à cidade era tipo 5 minutos, o que nós depreendemos, ok, 5 minutos a pé, mesmo que seja 5 minutos de carro não há de ser muito a pé. E chegamos lá e foram não 5 minutos, mas 5 quilómetros. Apenas para chegar à cidade, não é ao centro, é ao anel que circunda a cidade. Portanto, a cidade em si era mais pequena do que o Porto, compreendem? Voltei ao barco com os pés cheios de bolhas, furiosa, e fui reclamar à recepção. Ao que eles disseram, pois, sabe, os 5 minutos é de autocarro. E eu, pois, mas o autocarro não está incluído no preço do bilhete. E é caro que dói. Portanto, como é que é o esquema nos outros portos? E tal, é de graça. Tipo, ou a cidade disponibiliza um autocarro de graça, ou não sei o quê. Portanto, nos outros está safa. Ok, ótimo. Chego no outro dia à Valência, saio muito rapidamente e começo à procura do autocarro de graça. E o que é que há a indicação? Shuttle, pago, 13€ cada viagem, já agora. Excursões, pagas, e uma fila para táxi. E eu, ok, cadê o meu autocarro de graça? É bom que me metam aqui à frente, então vamos ter problemas. Só que o que é que aconteceu? Eu estava preparada para reclamar. Mas o meu amigo decidiu tirar uma carta do nosso jogo. E essa carta era, falem inglês britânico na próxima hora. A qual não queríamos votar, porque era relativamente fácil, se apenas estivéssemos a comunicar um com o outro, sabem? Mas não, era ter que reclamar com pessoas. Speaking like this, you know, like you're the fucking king of the world, in my case a queen. E então, estava-me a passar. Fiz uma batutinha que foi falar com el señor en espanhol, porque ele não habla inglês, muito menos inglês de britânico. Bem, a real barraca.
Estava furiosa mesmo, até que conseguimos arranjar o autocarro de borda. Mas com este atraso todo de como é que vamos circundar o problema do jogo e de reclamar e de ter um autocarro de borda e não sei o quê, não conseguimos ir à praia. Mas pronto, visitámos a cidade, andámos lá de bicicleta e é bastante gira. Até pesquisei depois a distância de Montemor para lá, um dia que mudo de volta para a minha terra. E é tipo 8 horas de carro, o que é bastante, mas fazível. E acho que vou lá voltar, porque a cidade é mesmo gira e tem aquela vibe espanhola, que tipo de festas e malta nas esplanadas e não sei o quê. Gostei muito. E depois foi a nossa jornada em Itália. Portanto, até aqui, até Valência, partilhámos a mesa com aquele casal português que já referi. Depois, domingo, foi o dia todo no barco e segunda, terça e quarta parámos nos portos italianos e os nossos colegas de mesa mudaram a partir de Valência para um casal de mexicanos que só falava espanhol e um casal de senhoras, não sei se era um casal, mas pronto, duas senhoras que eram da Estónia, uma delas só falava russo e a outra falava também inglês e espanhol, mas era bem estranho, porque cada vez que ela falava inglês para mim, para já estava a sussurrar, e depois esquecia-se como é que se dizia alguma coisa em inglês, e em vez de parar para pensar ou dizer em russo, como é que digo não sei o quê, não, ela dizia, como se disse isto? Oh senhora, pode falar para mim em espanhol, não é? Também percebo espanhol, porque eu sou poliglota, sabe? Pronto, e então, mas era muito raro ver tema de conversa, porque estas duas senhoras eram bastante mais velhas. O outro casal, como só falava mesmo espanhol, pronto, o meu amigo, sabem, é um bocadinho limitado, ele só fala mesmo português e inglês, então não ia dar para manter ali um diálogo e nem tentámos. Portanto, a mesa a partir de Valência foi mesmo uma coisa muito estranha. Mas nas impressões que trocámos com essas senhoras mais velhas da Estónia, a que falava inglês, explicou-nos que quando foram a Roma pagaram tipo 90 paus por uma excursão, que era só... os 90 paus eram simplesmente para a MSC os levar do barco a Roma e de Roma para o barco. E elas tinham que visitar sozinhas. E basicamente não visitaram porra nenhuma, porque o autocarro teve a maior parte do tempo, a maior parte do dia preso no trânsito. Malta, nós fomos a Roma e pagámos 10 euros e de volta de comboio, sabem? O shuttle foi de graça, corremos para a estação que nem loucos para apanhar o primeiro comboio e voltámos ao barco bastante antes do tempo e visitámos basicamente, não tudo o que havia para visitar em Roma, porque Roma é gigante, mas os main points da cidade. E portanto ficámos completamente chocados com este scam e ficámos muito felizes de não ter reservado nenhuma excursão. Porque sei lá, havia algumas que até pareciam interessantes e podia ter valido a pena. Mas realmente não, são muito caras e um scam, um total scam. E por último, em relação a esta senhora da Estónia, portanto, passou-se a maioria da semana, não é? De Valência até voltar a Marselha, foram tipo 4, 5 dias. A senhora, era raro falar connosco, pronto, e eu e o meu amigo íamos falando das nossas coisas, do nosso dia, falando das coisas do cruzeiro, pronto, das nossas experiências, não é? De vida. E achando que ninguém percebia, porque estávamos a falar português, baixinho, pronto, civilizadamente, não é? Pronto, mas tipo, também não a dizer nada de mal, né? Chega-se à última noite que jantámos lá, pronto, a noite antes de irmos embora, e essas senhoras da Estónia disseram, tchau, vamos embora. E eu disse, olha, hoje é a nossa última noite, desejamos o resto de um bom cruzeiro, pronto, gostei em conhecê-las, né? E nunca mais vou ver na vida, porque, pronto, mesmo que a gente faça um cruzeiro novo, vocês entretanto são velhas, pronto. Isso vai dar mal. Pronto, e então, assim foi, ao que a senhora me responde o seguinte, passo a citar. El português es muy parecido con el español, correcto? E vai-se embora. E eu, o que raio? Primeiro, como é que isto é a resposta a isto é o nosso último jantar no barco? Prazer em conhecê-las. Segundo, o que é que ela quer dizer com isto? Que entendeu tudo o que eu disse? Então, mas como assim? Se entendeu tudo o que eu disse, podia ter conversado comigo. Não estou mesmo a compreender. Enfim, foi muito estranho. Esta interação de jantar foi muito estranho. Mas nós continuámos a ir sempre ao restaurante de cortesia, apesar desta... É um ambiente um bocado, não sei, para mim estar sentada à mesa com pessoas e ainda estar a falar com elas é mesmo constrangedor. Não é de todo aquilo a que estou habituada. Mas lá está, como era um restaurante de qualidade superior ao buffet e para não estar sempre a repetir comidas e a cheirar aquelas pizzas cansadas também ao jantar, acabámos por ir lá jantar todos os dias. Enfim. E em relação a atividades no barco, também tinha imensa oferta de... imaginem, aulas de dança, tinha espetáculos de teatro todos os dias,
Teve até também uma espécie de um espetáculo Masterchef com crianças e outro para adultos, montes de quizzes. Pá, tinha sempre imensas atividades e o primeiro dia que lá cheguei até foi do género. Fogo, nem vou querer visitar a cidade nenhuma porque nunca vai dar para visitar tudo o que há para visitar no barco. Depois chegámos à conclusão que aquilo era um bocado rotativo, não é? Ia-se repetindo, ou seja, o estilo de dança que estavam a ensinar naquele dia era diferente do dia anterior, mas a aula era muito parecida e era também só meia hora. O quiz hoje era dos anos 70, amanhã é de pop, mas pronto, dava um bocado para encaixar no nosso dia, continuando a ir visitar o que tínhamos planeado e até se fez bem, pronto. E em relação às cidades, pronto, Tarragona e Valência já disse que relativamente gostei. E a Itália, imaginem, quando o barco atracou em Itália, aí já agora, por atracar, sabem que eu falo todas as línguas possíveis na União Europeia, não? No mundo, falo todas as línguas no mundo. E quando uma pessoa fala bem línguas, é muito giro ver, imaginem, ouvir uma palavra em português, nomeadamente atracar, e pensar, ok, esta palavra é parecida com el atraco, em espanhol. E depois vocês começam a relacionar, tipo, qual é a verdadeira origem da palavra? Porquê é que se diz atracar em espanhol, em português, relativamente a um barco estacionar no porto, quando em espanhol el atraco significa roubo? Para aqueles de vós que viram Casa de Papel, el atraco foi o roubo que eles fizeram lá à Casa das Moedas. Pois bem, é que eu digo-vos, el barco atraca a um porto, mas ao mesmo tempo atraca os clientes todos também com a porra do limoncello e das excursões e dos shuttles e tudo, compreendem? Que dá um atraco constante. Continuando. Então, quando o barco atracou em Itália, quando o barco atracou os seus passageiros em Itália, mais uma vez, uma briga para encontrar os shuttles de graça, mas lá conseguimos. Imaginem, a primeira cidade onde parámos foi Livorno. E, como dizer, é uma cidade costeira relativamente pequena. Achei também um pouco velho o Porto e não me deixou deslumbrada. E para mim, Itália sempre foi um país que quis muito visitar e a ideia que eu tinha na minha cabeça não era de todo aquilo. Então, ali os primeiros minutos estava bem desiludida. E também porque no meu cérebro, em Itália, estava sempre a ouvir uma música, sabem? Imagina, a música do Penguin Diner é tatrala, 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 e eu achava que em Itália estava sempre assim a tocar uma musiquinha de fundo. Por todo o país estava sempre a tocar uma musiquinha de fundo. Epá, achava isso, não sei. Imagina, a musiquinha e depois de repente, pim, que era uma pizza que estava pronta a sair do forno. E depois, tititi, era uma massa que acabou de cozer. Pronto, assim uma coisa, era o que eu achava. Chego lá, cidade velha, um bocadinho suja até, nada de especial para ver, estou desiludida. Depois lá meti os pezinhos na terra, não é? E percebi que era impossível num país inteiro transmitirem esse tipo de músicas. E então baixei um pouco a expectativa. E a primeira cidade que fomos visitar foi então Florença, que eu já tinha ouvido da boca de inúmeras pessoas que respeito bastante e muito viajadas também, muito cultas, que foi uma das melhores cidades que visitaram na vida. E malta, eu amei aquela cidade. Absolutamente quero lá voltar na minha vida muitas vezes. Aquilo é lindo, é um autêntico museu a céu aberto. Imaginem, nós subimos lá a um sítio que se chama Piazzale Michelangelo, não sei bem falar italiano, tenho a mania que sei, mas não sei. E aquilo é só lindo. Imaginem, as fotografias que eu tirei parecem autênticos postais. É incrível, não há palavras para descrever, é irem só, é irem. Custa um bocadinho a andar a pé para subir aquilo, ainda por cima estava assim um clima calor, uma chuva meio tropical, estava tudo transpirado, cheio de umidade, enfim. E custou um bocado subir até lá, mas depois totalmente compensa, é incrível. Tive muita pena de não poder estar lá, imaginei, uma hora a olhar para aquela vista. Tivemos que apanhar o comboio para ir visitar Pisa, onde fomos basicamente só ver a torre e a área onde está a torre, porque aquilo não tem assim muito mais que ver. E pronto, isso foi o que conseguimos fazer no porto de Livorno. E depois ainda visitámos Roma, pronto, que já referi antes, quando parámos em Civitavecchia. E por fim fomos a Génua, que era suposto dar para ir a Milão, mas o barco atracava bastante. Atracava pouco tempo. Atracava bastantes clientes, mas durante pouco tempo, nesse dia. Então não deu para ir a Milão, nem a Portofino, nem o passeio das Cinque Terre. Ou seja, qualquer um destes pontos ficava a mais de uma hora de distância de Génua e nesse dia o barco parava pouco tempo. E pronto, e depois voltámos a Marselha, completamente cansados de visitar a cidade já. Estávamos fartos. E ainda por cima ficámos doentes nos últimos dias. Olha, ainda não tossi, agora que reparo. Vou tossir só para... Mas pronto, e quando voltámos a Marselha foi do género, ok, posso ir já para casa? E não, porque marcámos o comboio para voltar para Bordeaux só no dia a seguir. Ou seja, nós do barco fomos completamente... deram-nos um chute no cu às 8 da manhã para sair do quarto e depois deram-nos outro chute no cu às 9h40 para sair
do barco. Eu disse barco 2 vezes, queria dizer do quarto e depois do barco. E se calhar disse bem. Pronto, disse bem. E então, às 9h40 estávamos fora do barco e só tínhamos comboio no dia a seguir às 6 da tarde. Portanto, isso foi feito de propósito para podermos visitar Marselha e também porque não tínhamos a certeza da hora que íamos sair do barco, só que nós chegámos mesmo fartos. Imaginem, estávamos completamente prontos para agarrar no comboio e vir para Bordeaux imediatamente a seguir ao cruzeiro. Mas pronto, com algum custo, evitámos dormir uma sesta nesse dia, ainda fomos visitar Marselha, foi o melhor que fizemos porque ainda estava bom tempo, no dia seguinte estava uma chuvada incrível. E o nosso dia de sexta-feira foi basicamente sair do hotel o mais tarde possível, ir para a estação, estar 6 horas com o cozinho na cadeira e depois 6 horas com o cozinho no comboio. E eu, tão depressa, não posso fazer uma viagem tão longa. Pá, não tenho estabilidade emocional nem física de rabo para estar sentada tanto tempo, percebem? Mas pronto, amanhã já vou ter saudade de estar assim sentada tanto tempo, porque vai ser baratinho então estar a trabalhar. Pronto, e do barco, olhem, é assim, foi isto que apontei para falar, o que é que posso dizer mais? Posso dizer também que aquilo tinha uma população bastante envelhecida no cruzeiro, de maneiras que vocês iam aos espetáculos, aos teatrinhos que eles faziam, os artistas, e sabem aqueles momentos em que tem que se bater palmas, tem que se gritar ali, como eu fiz no início do episódio. Pá, isso resulta quando, digamos, o máximo de idades numa plateia é tipo 30 anos. A partir daí as pessoas não sabem bater palmas ao ritmo que eles batem, recusam-se a cantar ali. Alguns abaixo de 30 também têm esta postura de velho, já. Não vou mencionar nomes, mas vocês lá chegarão sozinhos. E pronto, e a pressão de pares não funciona. E simplesmente estava eu louca a bater palmas no meio de 10 velhos que estavam só a respirar para conseguirem sobreviver àquele espetáculo, sabem? E depois havia também um velho em cada 10, vamos dizer, ou até mais, mas eu pelo menos vi um em cada 10 a fazer um beicinho, sabem? Por ver o cu das bailarinas. Epá, ai malta, por amor de Deus, deixem as bailarinas fazer o trabalho delas, estão assim vestidas porque dá-lhes mais flexibilidade para dançarem, não é para lhes estarem a olhar para o cu como se isto fosse um filme pornográfico. Mínimo de maturidade, não é? Enfim, mas os espetáculos tinham imensa qualidade, aquilo era tudo bailarinos, cantores, acrobatas profissionais. Havia uma menina que fazia, não sei o nome, mas penduram-se nas cordas e vão lá acima e depois descem e soltam-se e aquilo parece com um caio de cabeça, dá-me calma a ansiedade. Havia ainda outro que subia a um escadote, mas o escadote estava apoiado em 0, e houve um número que ele fez que eu acho que nem sequer filmei, porque estava com uma ansiedade e nem consegui olhar. Mas basicamente ele tentou fazer aquilo 3 vezes e só à 4ª tentativa, acho eu, é que conseguiu fazer aquilo e eu só estava a ver que a qualquer momento o rapaz caía. E imaginei, a menina da corda ainda mete lá aquilo, um velcro preso ao pulso, em caso de acidente ela não vai cair de cabeça no chão. Mas aquele estava no escadote, caía de cabeça no chão. Caía com tudo no chão, se algum acidente acontecesse. E concluí que me dá bastante ansiedade ver essas coisas. Havia também um que se dobrava todo, punha-se todo ao contrário. Era uma tábua autêntica de passar ferro, exceto na zona íntima. O que foi bastante estranho de ver também, digo desde já. E pronto, e foi isso. Foi isso que aconteceu. Recomendo fazerem cruzeiros. Epá, não sei. Imaginem, se forem com a cabecinha aberta, para não serem escamados, forem sempre com atenção, e cada vez que vos oferecerem coisas, especialmente limoncello, disserem não, podem ir. Se forem para lá de género, quero tudo, compro tudo a bordo e o cacete, aquilo vai sair bué da caro e não vale assim tanta pena, estão a ver? Nós conseguimos ir por um preço relativamente barato porque comprámos também numa zona de época baixa, digamos assim. Fomos muito regrados em pesquisar as melhores opções para ir visitar as cidades fora da costa, o que permitiu que não gastássemos propriamente um balúrdio. Portanto, vamos passar fome, vamos, mas não tanta como os meninos que eu devia ter ajudado e não ajudei. E isto agora vai ser bué polémico. Houve ainda outra coisa no barco que me irritou muito, que foi, nós chegámos lá e vimos alguns anúncios, pronto, não é? Quero um pacote de bebidas, não sei o quê, quero não sei o quê. E um deles era da MSC Foundation, que é um programa que eles têm para fingir que ajudam o ambiente e crianças desfavorecidas e não sei o quê. Acredito que ajudem em parte, mas acho sempre isto um bocado scam, não é? Sou um bocadinho negacionista. Aliás, já tinha falado disso quando disse que queria doar dinheiro e não sei o quê para causas, que sou sempre muito negacionista de a que instituições dar, através de que instituições chegar às pessoas certas. Pronto, e reparei que eles tinham lá essa publicidade e diziam que por cada euro que um cliente dê, eles igualam o valor da doação.
Pá, e até comentei, olha, era giro, não sei o quê, ver como é que eles realmente atuam com o dinheiro que é doado. Pronto, e aquilo ficou. Passa-se 2 dias, vamos à aplicação novamente, para confirmar se não tinha havido outro limoncello de enganos, não é? E estava lá dinheiro tirado para isso. E eu tipo, mas eles andam a ouvir o que nós dizemos nos elevadores ou assim, e tipo, eu digo, e tal, devíamos ver, e eles rebentam com o dinheiro da minha conta, automaticamente, o que é que se está a passar? E como não tinha ideia se eles iam continuar a tirar dinheiro todos os dias, ou porque é que sequer eles têm autorização para estar a tirar o dinheiro sem eu assinar, não é? Já que do limoncello tive que assinar. Fui à recepção perguntar. Pá, a menina estava logo de mau humor, pensei, isto vai já dar molho. Porque ela estava mesmo com uma cara de que não estava com vontade de atender clientes. E eu passo-me com isso, sabem? Porque a única pessoa no mundo que pode ter essas atitudes sou eu. Eu, quando estou a atender clientes, tenho essas atitudes. Mas eu ser atendida com essas atitudes não tolero, compreendem? Pronto, fui lá e disse-lhe, olha, tenho isto aqui, isto é do quê? E ela, e tal, é o que temos para ajudar crianças carenciadas, ajudar na sustentabilidade e o caraças. E eu pensar, sabe como é que podia ajudar na sustentabilidade? Não tendo barcos no mar. E eu era não comprando ingressos para o vosso cruzeiro. Certamente não é com 2 euros que me tiraram do meu cartão que vamos resolver a situação. Muito menos sem a minha autorização. Pronto, e então disse à menina, olha, acho isso tudo muito bonito. Eu não dei autorização para tirar o dinheiro da minha conta. É esse o ponto. E, portanto, quer saber porque é que tiraram? Ao que a menina vem com um papelinho a dizer, olha, se não quer que eu tire o dinheiro da conta, assina aqui. E eu pensar, então mas que raio? Primeiro dou-me um papel para assinar a autorizar que tirem dinheiro. E agora dou-me um papel para assinar em como não quer que tirem dinheiro. Decidam-se! Porque agora, por todos os efeitos, há um papel assinado a dizer que eu não apoio causas. Pá, isto é ridículo. Vão-se camar outra. Porque isso vai contra a minha personalidade. Depois tive que assinar a porra do papel, não é? E fiquei-me a sentir muito mal. E ainda hoje não durmo bem a pensar nisso. Porque é ridículo, parece mesmo uma coisa de... pronto, uma pessoa privilegiada que sou, não é? A dizer, não vou dar 10 euros para a caridade por tirar uma dinheiro sem pedir. Mas por outro lado, é que não tem nada que mexer na minha conta bancária, não é? Se quiser dar dinheiro para causas, dou. E não é através da MSC, de certeza. Portanto, olha, há de haver muitas pessoas naquele barco que ficaram sem dinheiro. Se calhar 2 euros por dia foram-lhes tirados, sem eles saberem. E tantos outros, não é? Tantos outros euros para outras coisas que não ajudar alguém. Portanto, lá está. Mais uma vez, se não quiserem ser escamados e não sei o quê, recomendo que façam antes o Interrail. Tenho a certeza de onde é que o comboio para. Não vou ter que andar 5 km entre o comboio e o centro da cidade. Com certeza. Por outro lado, é uma experiência gira de ter, pronto, ou seja, foi engraçado, foi cómodo visitar várias cidades e saber que se estivesse no barco a horas ia ter onde dormir, ia ter a comida feita e não sei o quê, enquanto se uma pessoa fizer um Interrail, digamos, por Itália, tem sempre que estar preocupada onde é que vamos jantar, ver não sei o quê, ou se alugarem Airbnbs e coisas têm que cozinhar, pronto. Então, para férias, foi fixe. Mas não sei se será uma experiência que vou repetir no futuro próximo, certamente não. Com a MSC, provavelmente também não. E é isso, maltinha. Me voy a descansar un poquito, jogar un bocadinho de Overcooked. E adeus, au revoir. E como dizia o senhor comandante lá do navio, don't forget, olá lá. E agora vocês repetem, olá lá. Adiós, chicos bonitos.